História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Ao livro quinto 1. Sotero, bispo da Igreja de Roma, chegou ao termo de sua vida no decurso do 8º ano de episcopado. Sucedeu-lhe Eleutério, o 12º a contar dos apóstolos, no 17º ano do imperador Antonino Vero. Nessa ocasião, em determinadas regiões da terra, mais intensamente reacendeu-se contra nós a perseguição. Em consequência de violências do povo de cada cidade, milhares de mártires se distinguiram, conforme é possível conjecturar aquilo que sucedeu numa só nação. Fatos esses que mereceram ser transmitidos escrito aos pósteros, porque verdadeiramente dignos de memória imorredoura. 2. Inserimos o escrito com o relato completo desses acontecimentos no compêndio sobre os mártires, que abrange não apenas a parte histórica, mas ainda uma explanação doutrinal. Quanto permitir a presente obra, pretendo anexar aqui alguns extratos. 3. Os demais historiadores se limitaram a transmitir escrito as vitórias nas guerras, os troféus conquistados dos inimigos, o valor dos generais, a coragem dos soldados, manchados de sangue e de milhares de homicídios em prol dos filhos, da pátria e de outros interesses. 4. Nós, expomos nesta obra conduta agradável a Deus, a saber, as guerras inteiramente pacíficas, atinentes apenas à paz da alma, e serão inscritos em colunas eternas os nomes daqueles que tiveram a coragem de combater mais em prol da verdade do que pela pátria, antes em favor da religião do que pelos entes mais amados. Igualmente, a resistência dos atletas da religião, a coragem demonstrada em tantas provações, os troféus conquistados contra os demônios, as vitórias alcançadas sobre inimigos invisíveis, as coroas definitivamente obtidas para eterna memória. Capítulo 1. Os que combateram, sob Vero, na Gália 1. Com efeito, na Gália achava-se o estádio em que se deram esses eventos. Superam as demais da região suas metrópoles ilustres, denominadas Leão e Vienne, ambas atravessadas pelo rio Ródano, cujas águas muito copiosas correm através de todo o país. 2. As ilustres igrejas destas cidades enviaram um relatório acerca de seus mártires às igrejas da Ásia e da Frígia, registrando do seguinte modo os eventos nelas ocorridos. 3. Reproduzirei textualmente suas palavras. Os servos de Cristo, peregrinos em Vienne e Leão na Gália, aos irmãos da Ásia e da Frígia, possuidores, como nós, da mesma fé e idêntica esperança na redenção, paz, graça e glória, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 4. Em seguida, após algumas palavras de introdução, iniciam a narração da maneira seguinte. Não somos capazes de traduzir exatamente, nem é possível expressar escrito a enorme tribulação que nos adveio, a veemente cólera dos pagãos contra os santos, os sofrimentos todos a que foram submetidos os bem-aventurados mártires. 5. Efetivamente, com todas as forças, o adversário nos atacou, preludiando seguramente sua futura vinda. Atravessou todas as partes, preparando os seus e exercitando-os de antemão contra os servos de Deus. Deste modo, não somente nos expulsaram das casas, das termas, da praça pública. 6. Mas ainda proibiram-nos inteiramente de comparecer em qualquer lugar. Entretanto, a graça de Deus nos conduzia ao combate. Afastava primeiro os fracos, e depois erguia perante o inimigo colunas e sustentáculos, capazes pela perseverança de atrair sobre si toda a cólera do maligno. Eles foram, portanto, ao seu encontro, suportando toda a espécie de ultrajes e castigos. Considerando tudo isso de pouca monta, apressavam-se a ir para junto de Cristo, e demonstravam verdadeiramente que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. 7. Em primeiro lugar, toleravam com generosidade as inúmeras crueldades que a multidão inteira lhes infligia. Foram insultados, batidos, arrastados pelo chão, pilhados, apedrejados, encarcerados juntos. Suportaram tudo o que uma multidão enfurecida costuma aplicar a adversários particulares e a inimigos públicos. 8. E logo foram conduzidos ao fórum pelo tribuno e magistrados da cidade, interrogados diante de todo o povo, e tendo confessado a fé, foram em seguida encarcerados até a chegada do legado. 9. Mais tarde, foram levados à presença do governador, que empregou a habitual crueldade contra nós. Ora, um dos irmãos, Vécio Hipargato, possuía caridade perfeita para com Deus e o próximo. De conduta exemplar, apesar de tão jovem, merecia o testemunho prestado ao velho sacerdote Zacarias, pois de modo irrepreensível, seguia todos os mandamentos e observâncias do Senhor,
sempre disposto a servir o próximo. Era muito zeloso Deus e fervoroso no espírito. Este motivo, não tolerou tão desarrazoado processo contra nós. Vivamente exasperado, reclamou o direito de ser também ouvido em favor dos irmãos, a fim de demonstrar não sermos de forma alguma ateus nem ímpios. 10. Os circunstantes gritavam contra ele no tribunal, ser figura de projeção. O legado não aturou a justa defesa que ele assim apresentava. Limitou-se a interrogá-los se era também cristão. Tendo confessado a fé com voz vibrante, Vécio foi também elevado à fileira dos mártires, sendo apelidado de advogado dos cristãos. Possuía o Paráclito, o espírito de Zacarias. Manifestou a plenitude do amor, comprazendo-se em defender os irmãos, com risco da própria vida. Era, de fato, e ainda é, autêntico discípulo de Cristo. Segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. 11. Desde esse momento, houve uma distinção entre os demais. Achavam-se evidentemente preparados para dar testemunhos que prestaram com entusiasmo a confissão do martírio. Houve, contudo, outros despreparados, não exercitados, ainda fracos e incapazes de sustentar a tensão de um forte combate. Destes, mais ou menos 10 caíram. Causaram-nos grande dor e desmedida tristeza. Quebrantaram também a coragem dos que não tinham sido presos e que, apesar de apavorados, davam, em assistência aos mártires e não os abandonavam. 12. Todos nós estávamos assustados, na incerteza a respeito de sua confissão. Não temor dos suplícios, mas, na perspectiva do final, receávamos que algum sucumbisse. 13. Entretanto, diariamente eram aprisionados os que eram dignos, para se completar o número dos mártires, de sorte que foram presos dentre os fiéis das duas igrejas os mais zelosos e responsáveis àquilo que ali sucedia. 14. Até alguns pagãos, escravos dos nossos, foram presos, porque o governador oficialmente ordenara que todos nós fôssemos procurados. Estes, astúcia de Satanás, ficaram apavorados à vista dos suplícios que suportavam os santos. Instigados pelos soldados, falsamente nos acusaram de festins de Tiestes e incestos de Édipo, e de ações de que não nos é lícito falar, ou até mesmo imaginar, nem cremos jamais terem sido praticadas homem algum. 15. Tais boatos, no entanto, difundiram-se e todos conceberam contra nós uma cólera feroz, de tal forma que alguns, anteriormente moderados devido à convivência conosco, tornaram-se violentamente hostis e rangiam os dentes contra nós. Cumpriam a predição de nosso Senhor: virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus. 16. Só restava, isso, aos santos mártires suportar torturas indescritíveis, enquanto Satanás tentava induzi-los a proferir alguma blasfêmia. 17. A cólera da plebe, do governador e dos soldados concentrou-se de forma desmesurada em Sancto, o diácono de Vienne, e em Maturo, neófito, mas nobre atleta, em Átalo, oriundo de Pérgamo, que sempre fora coluna e sustentáculo de todos os daqui, e enfim, Blandina. Através desta última, Cristo demonstrou que aquilo que parece aos homens simples, vulgar, inteiramente desprezível, junto de Deus é digno de grande glória, causa do amor a Ele, revelado pela virtude desprovida de orgulho causa do exterior. 18. Todos nós, com sua senhora segundo a carne, também ela combatente entre os mártires, temíamos que Blandina não tivesse coragem de confessar a fé, devido à fraqueza corporal. Mas Blandina mostrou-se repleta de tal força que cansou e desanimou os que se alternavam para torturá-la, de manhã à tarde. Confessaram-se vencidos e nada mais podiam infligir-lhe. Espantavam-se de que ainda respirasse, tendo o corpo todo dilacerado e em feridas. Atestavam que uma só espécie desses suplícios bastaria para que expirasse, sem tantas e tamanhas torturas. 19. A bem-aventurada, contudo, qual nobre atleta, revigorava-se meio da confissão. Constituía-se-lhe reconforto, repouso, insensibilidade nos sofrimentos a declaração: sou cristã. Nada de mal praticamos. 20. Sua vez, Sancto superava tudo e suportava mais generosamente que todos os maus tratos da parte dos homens. Os malvados esperavam que, devido à duração e intensidade dos tormentos, ouviriam dele palavras inconvenientes, mas ele lhes opôs tamanha constância que não declinou o próprio nome, nem o de seu país, nem o da cidade de onde provinha, nem ser escravo ou livre, mas a todas as perguntas respondia em latim: sou cristão. Isso confessava em vez do nome, da cidade, da raça, de tudo mais, nenhuma outra palavra os pagãos ouviram de sua boca. 21. Isso,
Grande foi a emulação entre o governador e os algozes contra ele, de tal modo que, sem saber o que mais fazer, acabaram aplicar-lhe chapas de cobre aquecidas ao fogo nos membros mais delicados do corpo. 22. Elas queimavam, enquanto ele permanecia inflexível, inabalável, firme na confissão, com o refrigério e a força provenientes da fonte celeste da água vivificante que sai do lado de Cristo. 23. Seu pobre corpo atestava o que lhe sucedera. Era uma só chaga e ferida, estava contraído, sem forma exterior humana. Cristo, que nele sofreia, realizava grandes prodígios, esmagava o adversário, e aos demais servia de exemplo, mostrando que nada há de terrível onde está o amor ao Pai, nada de doloroso onde está a glória de Cristo. 24. Dias depois, os malvados, de fato, recomeçaram a torturar o mártir. Pensavam que, tendo o corpo inchado e queimado, ele seria finalmente vencido se fossem renovadas as mesmas torturas, pois não suportava nem o contato das mãos. Ou, se expirasse nos suplícios, sua morte assustaria aos outros. Nada disso, aconteceu. Mas, contra toda a previsão humana, o corpúsculo de Sancto se refez e se fortificou nos suplícios subsequentes. Recuperou a primitiva forma e o uso dos membros, de sorte que a segunda tortura, pela graça de Cristo, não lhe serviu de castigo, e sim de cura. 25. Quanto à Biblida, uma das renegadas, parecia que o diabo já havia devorado, mas, quis ainda condená-la como blasfema. Conduziu a tortura a fim de forçá-la a proferir impiedades contra nós, pois havia sido friaca e pusilânime. 26. Mas, nas torturas, ela sacudiu o torpor e assim dizer acordou de um profundo sono. A dor efêmera relembrou-lhe o tormento eterno na geena e fê-la replicar aos caluniadores, como eles comeriam criancinhas, se nem mesmo lhes é lícito beber o sangue dos irracionais. Em seguida declarou-se cristã e foi agregada à fileira dos mártires. 27. Mas, se Cristo tornou vãos os tormentos tirânicos, através da paciência dos bem-aventurados, o diabo 68 escogitou outros artifícios. A prisão coletiva nas trevas de duríssimo cárcere, o deslocamento dos pés nos cepos até o quinto buraco e todos os outros tormentos que costumam infligir aos prisioneiros os subalternos furiosos e possessos do diabo. Assim, a maioria foi asfixiada na prisão, ao menos aqueles que o Senhor quis que morressem deste modo a fim de manifestar a sua glória. 28. Alguns, com efeito, que haviam sido cruelmente torturados, a ponto de parecer impossível que apesar de todos os cuidados dispensados continuassem a viver, subsistiram na prisão, privados de todo socorro humano, mas fortificados pelo Senhor, recuperaram o vigor corporal e espiritual e se fizeram consoladores e sustentáculo dos demais. Outros, ao contrário, ainda jovens e presos recentemente, cujos corpos não haviam sido previamente torturados, não suportaram o fardo do aprisionamento coletivo e morreram na cadeia. 29. O bem-aventurado Fotino, a quem fora confiado o munus episcopal em Leão, tendo mais de 90 anos, corporalmente muito enfraquecido, mal podia respirar devido à iludida fraqueza física, mas sentia-se fortificado pelo impulso do espírito e pelo grande desejo do martírio. Também ele foi arrastado ao tribunal. O corpo desfalecia pela velhice e a doença, mas retinha em seu espírito, a fim de que meio dele Cristo triunfasse. 30. Foi conduzido ao tribunal pelos soldados, seguido pelos magistrados da cidade e o povo, que lançava gritos variados, como se ele fosse o próprio Cristo. Ele, contudo, prestou belo testemunho. 31. Interrogado pelo governador quem era o Deus dos cristãos, respondeu: se fores digno dele, tu o conhecerás. Isso, foi arrastado impiedosamente e suportou toda a espécie de golpes. Os que estavam mais perto, ultrajaram-no de mãos e pés de todos os modos, sem nenhum respeito sua idade. Os que estavam longe, jogavam-lhe em cima tudo o que tinham ao alcance das mãos. Consideravam-se todos grandes criminosos e ímpios, se não o tratassem de forma grosseira. Pensavam desta forma vingar os deuses. Mal respirava ao ser lançado no cárcere. Após 2 dias, expirou. 32. Então, houve grande intervenção de Deus e manifestou-se a misericórdia incomensurável de Jesus, tal como raramente sucede em nossa comunidade fraterna, mas bem adequada ao modo de agir de Cristo. 33. Ora, os que haviam apostatado, ocasião do primeiro aprisionamento, achavam-se também detidos, e participavam das terríveis provações dos outros, pois, desta vez, a apostasia de nada lhes servira. Os que haviam confessado que eram,
estavam presos como cristãos, sem nenhum outro motivo de acusação. Os outros, ao contrário, estavam retidos enquanto homicidas impudicos, e eram supliciados 2 vezes mais que os fiéis. 34. Estes, de fato, sentiam-se aliviados pela alegria do martírio, a esperança das recompensas prometidas, o amor a Cristo e o Espírito do Pai. Os outros, ao contrário, eram gravemente atormentados pela consciência, de tal forma que entre os demais, seu aspecto os tornava reconhecíveis ao passarem. 35. Pois, uns avançavam sorridentes, glória e graça misturavam-se-lhes no rosto, de sorte que até mesmo os liamas cercavam-nos de decente ornato, quais enfeites de franjas e bordados a ouro de uma esposa. Simultaneamente exalavam o bom odor de Cristo e alguns acreditavam que eles se haviam ungido com um perfume terreno. Os outros, ao invés, passavam de olhos baixos, humilhados, de aspecto triste, cheios de confusão. Ainda mais, os próprios pagãos os insultavam, tratando-os de covardes e medrosos, eram acusados de homicídio, e haviam perdido a denominação cheia de honra, de glória e de vida. Ao presenciarem isso, os outros foram corroborados e os que eram aprisionados não hesitavam em confessar, sem mesmo cogitar de um raciocínio diabólico. 36. Depois de alguns acréscimos, prossegue, além disso, o testemunho de sua morte tomou os mais variados aspectos. Com flores variegadas e de toda a espécie, eles teceram a coroa a oferecer ao Pai. Convinha, de fato, que esses generosos atletas sustentassem diferentes combates e depois de obterem grande vitória, recebessem a preciosa coroa da incorruptibilidade. 37. Maturo, Sancto, Blandine e Átalo foram, portanto, lançados às feras publicamente para representarem um espetáculo comum dos sentimentos desumanos dos pagãos. Era justamente o dia de se realizarem pelos nossos os combates às feras. 38. Maturo e Sancto sofreram de novo no anfiteatro todas as espécies de tormentos, como se nada houvessem padecido anteriormente, ou antes já houvessem vencido o adversário várias vezes, e só lhes restasse lutar a fim de alcançar a coroa. Novamente passaram como de costume pelos açoites, foram arrastados pelas feras, entregues a tudo que um povo em delírio exigia seus clamores, cada qual gritando sua vez, sobretudo a cadeira de ferro, na qual os corpos exalavam um cheiro de gordura queimada. 39. Os pagãos, mesmo assim, não se saciaram, cada vez mais furiosos, queriam vencer a constância dos mártires. De Sancto, não ouviram outra palavra a não ser a que tinham o hábito de repetir para confessar a fé, desde o começo. 40. Os mártires, portanto, visto que sua vida se prolongava ainda após longo combate, foram finalmente estrangulados. Naquele dia, substituindo os diversos combates singulares, eles tinham sido dados em espetáculo ao mundo. 41. Quanto a Blandina, suspensa a um poste, estava exposta a ser devorada pelas feras, lançadas contra ela. Ao vê-la suspensa numa espécie de cruz, rezando em alta voz, os lutadores aumentavam sua coragem. Neste combate, contemplavam com os olhos corporais, em sua irmã, aquele que fora eles crucificado. Era um modo de persuadir aos fiéis que têm parte eternamente com o Deus vivos que sofrerem pela glorificação de Cristo. 42. Naquele dia, nenhuma fera tocou, desatada do poste, foi reconduzida à prisão e reservada para outro combate, a fim de que através de muitas vitórias confirmasse a irrevogável condenação da serpente sinuosa e servisse de exortação aos irmãos. Ela, a pequena, friaca, desprezível, mas revestida de Cristo, grande e invencível atleta, que triunfara do adversário em muitos confrontos e através da luta obtivera a coroa da incorruptibilidade. 43. A plebe reclamava também com grandes clamores a presença de Átalo, pois era muito conhecido. Ele entrou na arena, como um lutador bem preparado para o combate, devido a uma consciência em paz. De fato, sinceramente se exercitaram na disciplina cristã e sempre fora entre nós testemunha da verdade. 44. Fizeram-no dar uma volta pelo anfiteatro, precedido de uma tabuleta com a inscrição latina: "Este é Átalo, o cristão." 69. O povo estava extremamente irado contra ele. Mas o governador, informado de que era romano, ordenou que fosse reconduzido com os outros prisioneiros ao cárcere e escreveu sobre eles a César, ficando na expectativa da resposta. 45. As delongas não foram inúteis nem estéreis. A paciência deles manifestou a incomensurável misericórdia de Cristo. Os vivos eram causa de vivificação dos mortos e os mártires comunicavam a graça aos que não eram mártires.
Foi grande a alegria para a Virgem Mãe novamente acolher vivos os que rejeitara como mortos. 46. Seu intermédio, os apóstatas na maioria reanimaram-se, de novo concebidos e reconfortados, aprenderam a confessar a fé, sob suave influxo de Deus, que não quer a morte do pecador, mas é indulgente diante do arrependimento. Vivos e corroborados, apresentaram-se ao tribunal, para mais um interrogatório do governador. 47. Entretanto, César respondeu que uns fossem submetidos à tortura, e que, ao invés, os que renegassem fossem libertados. Começara ali a festa solene, muito frequentada gente de todas as nações. O governador fez com que os bem-aventurados comparecessem ao tribunal de modo teatral, a fim de dá-los em espetáculo à multidão. Interrogou-os novamente. A quantos pareciam ter a cidadania romana, mandou cortar a cabeça, aos outros, entregou-os às feras. 48. Cristo foi magnificamente exaltado pelos que anteriormente haviam renegado. Então, a despeito da expectativa dos pagãos, confessavam a fé. Ora, eles eram interrogados à parte, como se devessem recuperar a liberdade. E quando confessavam a fé, eram agregados à ação dos mártires. Foram excluídos os que jamais tiveram o menor vestígio de fé, não estavam cônscios de possuir a veste nupcial, nem tinham ideia do temor de Deus, mas ao retrocederem os que eram filhos da perdição, faziam com que se blasfemasse contra o caminho. 49. Todos os outros agregaram-se à igreja. Durante o interrogatório, certo Alexandre, da nação frígia, médico de profissão, estabelecido havia anos nas Gálias, geralmente conhecido seu amor a Deus e ousadia de linguagem, e possuidor do carisma apostólico, estava de pé junto do tribunal e sinais exortava-os à confissão. Aos que cercavam o tribunal ele parecia sentir dores de parto. 50. A plebe, enfurecida ao ouvir a confissão de fé dos que anteriormente haviam apostatado, pôs-se a gritar contra Alexandre, como se fosse o responsável pelo fato. O governador mandou que comparecesse e perguntou-lhe quem era. Respondeu, cristão. Irritado, o governador o condenou às feras. No dia seguinte, ordenou que entrasse na arena com Átalo. De fato, para agradar ao povo, o governador havia de novo condenado Átalo às feras. 51. Os dois, passando todos os instrumentos excogitados para suplício no anfiteatro, sustentaram forte combate e finalmente foram igualmente sacrificados. Alexandre não deixou escapar gemido nem suspiro, mas entretinha-se com Deus em seu coração. 52. Átalo, sentado na cadeira de ferro onde era queimado, enquanto se exalava o odor do corpo assado, disse à multidão em latim: Vede, devorar homens é o que fazeis. Nós, não somos antropófagos e não praticamos crime algum. Interrogado ainda sobre o nome de Deus, replicou: Deus não tem nome como os homens. 53. Em seguida, no último dia dos combates singulares, Blandina foi reconduzida com Pôntico, um rapaz de uns 15 anos. Diariamente, eram levados para assistirem aos suplícios dos outros. Tentavam obrigá-los a jurar pelos ídolos dos pagãos. Mas, como se mantinham firmes e menosprezavam tal insistência, a multidão se enfureceu contra eles a ponto de não ter piedade alguma da idade pueril, nem respeito pelo sexo feminino. 54. Fizeram-nos passar todas as torturas, e percorrer todo o ciclo dos suplícios. Tentaram forçar a um e outro a jurar, mas não conseguiram. Pôntico era exortado sua irmã, de sorte que os pagãos viam ser ela quem o encorajava e fortificava. Depois de ter generosamente suportado todos os suplícios, exalou o último suspiro. 55. Restava bem-aventurada Blandina, a última de todos, qual nobre mãe que tivesse exortado os filhos e os houvesse enviado vitoriosos à sua frente para junto do rei. Percorreu os mesmos combates que os filhos, e apressou-se cheia de alegria e regozijo para a partida, como convidada a um festim de núpcias e não como condenada às feras. 56. Após os açoites, as feras, a grelha, foi finalmente posta numa rede e lançada a um touro. Muito tempo, foi projetada pelo animal, mas nada sentia do que lhe sucedia, causa da esperança e da expectativa daquilo em que acreditara, entretendo-se com Cristo. Ela também foi sacrificada e os próprios pagãos declararam que jamais entre eles havia uma mulher sofrido tamanhas e tão numerosas torturas. 57. Mas, nem assim se saciaram o furor e a crueldade dos pagãos contra os santos. Superexcitadas pelo animal feroz, essas tribos selvagens e bárbaras dificilmente se apaziguaram e sua ira tomou peculiar aspecto contra os cadáveres. 58. Sua derrota, portanto,
não os fazia baixar os olhos, estarem privados de razão humana, ao contrário, mas se lhes inflamava a cólera, quais feras! O governador e o povo manifestavam contra nós idêntico e injusto ódio, cumprindo-se a palavra da Escritura, que o injusto cometa ainda a injustiça e que o justo pratique ainda a justiça. 59. De fato, jogaram aos cães os corpos dos que foram asfixiados na prisão, e vigiaram cuidadosamente os cadáveres, noite e dia, a fim de que nenhum fosse nosso sepultado. E ainda expuseram as relíquias deixadas pelas feras e pelo fogo, ora dilaceradas, ora carbonizadas. As cabeças e os troncos dos outros, deixados igualmente insepultos, eram guardados com cuidado pelos soldados durante muitos dias. 60. E alguns fremiam de raiva e rangiam os dentes diante destes restos, procurando ainda maior suplício a lhes infligir. Outros riam e zombavam, exaltando simultaneamente seus ídolos aos quais atribuíam os castigos. Outros, mais moderados e aparentando compadecer-se comedidamente, proferiam muitas censuras, dizendo: onde está seu Deus e que adiantou o culto que eles preferiram à própria vida? 61. Eram estas as diferentes atitudes dos pagãos. Nós, sentíamos grande pesar não nos ser possível depositar na terra os seus corpos, pois nem a noite nos ajudava, nem o dinheiro seduzia, nem os pedidos comoviam os guardas. Vigiavam de todos os modos, como se tivessem muito a ganhar se os corpos ficassem insepultos. 62. Mais adiante, depois de outros assuntos, eles declaram: os corpos dos mártires foram, portanto, expostos de todos os modos e abandonados ao ar livre durante 6 dias. Depois foram queimados e reduzidos a cinzas pelos malvados que as jogaram no rio Ródano, a correr ali perto, a fim de nada restar deles sobre a terra. 63. Assim agiam como se pudessem vencer a Deus e privar os mortos de um renascimento, a fim de que, como eles afirmavam, os mártires não tivessem esperança alguma de ressurreição, pois é devido à crença na ressurreição que eles introduzem um culto estrangeiro e novo e desprezam os suplícios, prontos a enfrentar a morte com alegria. Agora, vejamos se ressurgirão e se seu Deus pode socorrê-los e arrancá-los de nossas mãos. Capítulo 2. Os mártires, amigos de Deus, acolhem os lapsos. Foram esses os eventos que sobrevieram às igrejas de Cristo, sob o imperador de que falamos. Em consequência, é lícito conjecturar com certa probabilidade o que sucedeu às outras províncias. Convém acrescentar outros trechos do mesmo escrito, em que a moderação e os sentimentos humanitários desses mártires são expressos nos seguintes termos. 2. Eles se tornaram de tal forma êmulos e imitadores de Cristo, o qual tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegou ociosamente, que, embora tivessem obtido tal glória e tivessem dado testemunho não só uma ou duas, mas repetidas vezes, e tivessem sido retirados de junto das feras cobertos de queimaduras, de feridas, de chagas, não somente não se proclamavam mártires, mas nem nos permitiam chamá-los este nome. E se vezes um de nós, carta oralmente lhes desse o apelativo de mártires, eles o repreendiam amargamente. 3. De bom grado gostavam de reservar o título de mártir a Cristo, o mártir fiel e verdadeiro, o primogênito dentre os mortos, o príncipe da vida divina. Recordavam-se igualmente dos mártires que já haviam partido desta vida e afirmavam: já são mártires os que Cristo se dignou levar durante sua confissão, após ter gravado neles, pela morte, o selo do martírio. Quanto a nós, somos apenas pequenos e humildes confessores. E com lágrimas, exortavam os irmãos, pedindo-lhes instantes orações a fim de que pudessem chegar à consumação. 4. E demonstravam a fortaleza do martírio em atos, agindo com a mais completa ousadia de linguagem em relação aos pagãos e revelando pela paciência nobreza de espírito, intrepidez, firmeza. De outro lado, recusavam receber dos irmãos o nome de mártires, pois estavam repletos do temor de Deus. 5. E pouco mais adiante, ainda declaravam: eles se humilhavam sob a poderosa mão, pela qual agora foram devidamente exaltados. Então, defendiam a todos e a ninguém acusavam, desligavam a todos e a ninguém ligavam, rezavam àqueles que lhes infligiam suplício, como Estevão, o mártir perfeito: Senhor, não lhes imputes este pecado. Se ele rezou por aqueles que o apedrejavam, quanto mais não o faria pelos irmãos. 6. Após outros fatos, dizem ainda, o maior combate travado contra a besta consistiu em lutar, movidos à autêntica caridade, a fim de que ela, sufocada, rejeitasse aqueles que inicialmente pensara já ter engolido.
Conseguinte, não demonstraram orgulho diante dos lapsos, mas, com os bens superabundantes que possuíam, foram em socorro dos mais necessitados, oferecendo-lhes vísceras maternas, derramando lágrimas copiosas diante do Pai, impetraram vida para eles. 7. E obtiveram. Distribuíram-na entre os próximos. Totalmente vencedores, retornaram para junto de Deus. Sempre amantes da paz, nula transmitiram. Foram em paz para junto de Deus, e não causaram pesar à mãe, nem perturbação ou luta aos irmãos, mas deixaram-lhes alegria, paz, concórdia, caridade. 8. Era proveitoso citar ainda essa passagem a respeito do amor destes bem-aventurados para com os irmãos lapsos, porque mais tarde foram adotadas disposições desumanas, implacáveis, impiedosas para com alguns membros de Cristo. Capítulo 3 Aparição em sonho ao mártir Átalo 1. O mencionado escrito sobre os mártires contém ainda outro relato digno de nota, que não oferece risco em ser levado ao conhecimento de futuros leitores. Elo, 2. Certo Alcibíades, que se encontrava entre eles, levava vida muito austera, e anteriormente não tomava outro alimento senão pão e água, mesmo na prisão, experimentou viver deste modo. Átalo, após o primeiro combate no anfiteatro, teve uma revelação de que Alcibíades não fazia bem em não utilizar os bens criados Deus e servir de escândalo aos demais. 3. Alcibíades convenceu-se disso, tomou sem escrúpulo toda espécie de alimento e deu graças a Deus. Com efeito, aos mártires não faltavam as visitas da graça de Deus e o Espírito Santo era seu conselheiro. Mas, sobre o assunto basta. 4. Montano 70 e seus discípulos, Alcibíades e Teódoto começavam justamente então, na Frígia, a espalhar entre muitos seu conceito de profecia. Ora, outras inúmeras maravilhas do carisma divino aconteciam até então em diferentes igrejas e levavam muitos a crer que esses homens também profetizavam. Como surgisse uma dissensão a respeito deles, os irmãos da Gália à sua vez apresentaram seu próprio juízo acerca disso, julgamento prudente e inteiramente ortodoxo, e mostraram várias cartas dos mártires que haviam chegado ao termo de sua carreira entre eles. Esses as haviam escrito quando ainda em cadeias, aos irmãos da Ásia e da Frígia e igualmente a Eleutério, então bispo de Roma, e trataram de obter a paz para as igrejas. Capítulo 4 Recomendação epistolar de Ireneu 1. Os mesmos mártires recomendaram também Ireneu, então sacerdote da comunidade de Leão, ao bispo de Roma que acabamos de mencionar, dando a respeito dele muitos testemunhos, conforme demonstram suas próprias palavras. 2. Suplicamos a Deus que agora e sempre nele te regozijes, Pai Eleutério. Encarregamos de entregar-te essas cartas nosso irmão e companheiro, Ireneu, pedindo que o estimes enquanto zelador do testamento de Cristo. Se soubéssemos que a posição social traz justiça para alguém, nós o apresentaríamos primeiro enquanto sacerdote da igreja, o que de fato ele é. 3. Ocioso seria transcrever a lista dos mártires inserida no escrito supramencionado, os que morreram decapitados, os que foram expostos às feras para serem devorados, os que adormeceram na prisão, o número dos confessores sobreviventes. A quem o desejar, será fácil conhecer essas listas completas, tomando em mãos a carta nós incluída no compêndio dos mártires, segundo minhas referências. Esses eventos, ocorreram sob Antonino. Capítulo 5 Orações dos nossos em favor de Marco Aurélio são atendidas 1. Conta-se que o irmão deste último, Marco Aurélio César, ao dispor suas tropas em linha de batalha contra germanos e sármatas, viu-se impossibilitado de combater causa da sede que atormentava os soldados. Ora, os soldados da legião denominada Melitena, agindo conforme a fé que os sustentara de então até agora nos combates contra os inimigos, puseram os joelhos em terra, segundo nossa habitual maneira de rezar e dirigiram súplicas a Deus. 2. Diante deste espetáculo os inimigos ficaram espantados. Narra-se, que outro fato mais espantoso surpreendeu-os imediatamente. Uma tempestade violenta pôs em fuga e aniquilou os inimigos, enquanto a chuva reanimava o exército dos que haviam invocado a divindade e que totalmente corria o perigo de morrer de sede. 3. Esta narrativa é registrada mesmo historiadores estranhos 71 à nossa doutrina, mas que se ocuparam em escrever a respeito dos imperadores de que tratamos. É fato notório também aos nossos. Os historiadores de fora, contudo, enquanto estranhos à nossa crença, anotam um fato maravilhoso, apesar de não confessarem que foi em consequência da oração dos nossos. Esses últimos, contudo, amigos como são da verdade, o acontecimento é relatado de modo simples e sem malícia.
4. Entre eles acha-se Apolinário. Afirma que, desde então, a legião que, pela oração, realizara o prodígio, recebera do imperador um apelativo de acordo com o acontecimento. O significado do nome latino é fulminante. 5. Testemunha fidedigna desses fatos vem a ser também Tertuliano. Numa apologia da fé, dirigida em latim ao Senado, e já anteriormente citada, ele confirma a narrativa a meio de demonstração mais forte e mais comprobatória. 6. Anota, portanto, que em seu tempo existia ainda uma carta de Marco, o imperador mais inteligente, em que ele próprio atesta ter sido seu exército, em perigo de perecer na Germânia, devido à falta de água, salvo o intermédio das preces dos cristãos. Acrescenta que o imperador ameaçou de morte os que tentassem acusar-nos. 7. Adita a essas declarações o mesmo escritor, de que espécies são, portanto, essas leis, que perseguem somente a nós, ímpias, injustas, cruéis. Vespasiano não as observou, apesar de ter vencido os judeus. Trajano parcialmente as reduziu a nada, proibindo dar busca aos cristãos. Nem Adriano, que se ocupava de todos os pormenores, nem o que tinha o sobrenome de Pio, as aplicaram. Mas, coloque-se isto onde se quiser. 8. Quanto a nós, passemos à descrição dos acontecimentos subsequentes. Havendo Potino consumado sua vida aos 90 anos em companhia dos mártires da Gália, Ireneu recebeu a sucessão no episcopado da comunidade cristã de Leão, que era dirigida a Potino. Tivemos notícia de que na juventude ele foi ouvinte de Policarpo. 9. Ireneu, no terceiro livro de Contra as Heresias, fornece a lista da sucessão dos bispos de Roma, até Eleutério, de cuja estudamos os eventos. Tendo elaborado a obra durante o episcopado deste último, é a seguinte a lista que apresenta. Capítulo 6 Catálogo dos bispos de Roma 1. Após ter fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos entregaram a Lino o munus episcopal. Lino é mencionado Paulo em carta a Timóteo. Sucedeu-lhe Aniceto. 2. Depois dele, o terceiro após os apóstolos que obteve o episcopado foi Clemente, que também vira os bem-aventurados apóstolos e tivera trato com eles. A pregação dos apóstolos ressoava-lhe ainda nos ouvidos e tinha diante dos olhos a doutrina que transmitiram. Não era o único, pois restavam ainda nesta muitos dos que haviam sido instruídos pelos apóstolos. 3. Ora, sob Clemente, grave divergência surgiu entre os irmãos de Corinto. A igreja de Roma enviou aos coríntios importante carta, exortando-os à paz e procurando reavivar-lhes a fé, assim como a tradição que, há pouco tempo, ela havia recebido dos apóstolos. Um pouco mais adiante, ele diz. 4. A Clemente sucedeu Evaristo, a Evaristo, Alexandre. Depois, em sexto lugar desde os apóstolos, foi estabelecido Xisto, logo, Telésforo, que prestou glorioso testemunho. Em seguida, Higino, após este, Pio, e depois, Aniceto. Tendo sido Sotero o sucessor de Aniceto, agora detém o munus episcopal Eleutério, que ocupa o 12º lugar na sucessão apostólica. 5. Em idêntica ordem e idêntico ensinamento na igreja, a tradição proveniente dos apóstolos e o anúncio da verdade chegaram até nós. Capítulo 7 Ainda naquela os fiéis realizam prodígios 1. Em concordância com o que escrevemos precedentemente estão os relatos de Ireneu nos 5 livros intitulados Refutação e Demolição da chamada falsa gnose. No segundo livro da mesma obra, ele assinala existirem ainda até então, em determinadas igrejas, sinais de maravilhoso poder divino, nesses termos. 2. Longe deles o pensamento de ressuscitar um morto, como fez o Senhor e como obtiveram os apóstolos meio da oração. Aconteceu, mais de uma vez na comunidade dos irmãos que, em caso de necessidade, toda a igreja local o pedia com muitos jejuns e súplicas, o espírito do defunto voltava aí, atendida a oração dos santos, ele revivia. Ireneu observa ainda após outras notas, 72:3. Se eles assegurarem ainda ter o Senhor só aparentemente operado tais coisas, reportamo-nos aos livros dos profetas, em concordância com estes. Demonstrar-lhes-emos que tudo não apenas foi predito desta forma, mas foi exatamente realizado e que só ele é o Filho de Deus. Esta razão é também em seu nome que os verdadeiros discípulos, pela graça, praticam a beneficência, segundo o dom que recebeu cada qual. 4. Uns, de fato, expulsam os demônios com firmeza e em realidade, de tal modo que muitas vezes os que se viram livres dos espíritos malignos creem e permanecem na igreja. Outros têm presciência do futuro, visões,
Palavras proféticas. Outros curam os doentes em imposição das mãos e restituem-lhes a saúde, ainda no presente, conforme dissemos. Até mortos ressuscitam e vivem conosco bastante tempo. E então? 5. Impossível calcular o número dos carismas que, no mundo inteiro, a Igreja recebe de Deus, em nome de Jesus Cristo, crucificados sob Pôncio Pilatos. Ela os emprega diariamente para beneficiar os gentios, sem defraudar, nem reclamar dinheiro. Recebeu gratuitamente da parte de Deus, distribui grátis. 6. E em outra passagem, escreve o mesmo Ireneu, conforme ouvimos, na igreja muitos irmãos são dotados de carismas proféticos e ação do Espírito, falam todas as línguas, manifestam, quando de proveito, os segredos dos homens e explicam os mistérios de Deus. Estas as referências sobre a permanência, até a de que tratamos, dos diferenciados carismas naqueles que eram dignos. Capítulo 8. Como Ireneu cita as Escrituras 1. Uma vez que, no começo desta, prometemos transcrever oportunamente as palavras dos antigos presbíteros e escritores eclesiásticos, que nos transmitiram escrito as tradições que receberam sobre as Escrituras canônicas, e Ireneu é um deles, consequentemente citaremos suas palavras. 2. E em primeiro lugar as pertencentes aos santos evangelhos. São as seguintes. Mateus, no entanto, publicou entre os hebreus e em sua própria língua um evangelho escrito, enquanto Pedro e Paulo anunciavam a boa nova em Roma e lançavam os fundamentos da igreja. 3. Mas, após a morte deles, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, transmitiu-nos escrito igualmente o que Pedro pregara. Lucas, companheiro de Paulo, deixou no livro o evangelho pregado este último. 4. Enfim, João, o discípulo que reclinou sobre o peito do Senhor, publicou também ele um evangelho, enquanto residia em Éfeso, na Ásia. 5. São referências do autor citado, no terceiro livro da mencionada obra. No quinto livro, traz a seguinte explanação acerca do Apocalipse de João e do número do nome do Anticristo. Assim sendo, e estando este número inserido em todas as cópias mais exatas e antigas, como igualmente atestam os que viram a João, com os próprios olhos, a razão nos adverte que o número do nome da besta apresenta-se conforme o modo de calcular dos gregos e as letras deste nome. 6. Um pouco mais adiante, diz a respeito do mesmo nome, não nos arriscamos a um pronunciamento seguro acerca do nome do Anticristo, pois se tivesse sido oportuno proclamá-lo abertamente agora, teria sido declarado pelo vidente do Apocalipse. Efetivamente não há muito se deram as visões, mas aconteceram quase em nossa geração, pelos fins do reinado de Domiciano. 7. É isto que Ireneu conta acerca do Apocalipse. Faz igualmente menção da primeira carta de João e inclui sobre ela inúmeros testemunhos. De maneira semelhante, em relação à primeira carta de Pedro, não apenas conhece, mas ainda acolhe bem o escrito do pastor, dizendo, portanto, de uma bela maneira que diz a Escritura. Primeiro, acredita que há um só Deus, ele tudo criou, tudo ordenou, etc. 8. Emprega ainda certas palavras extraídas do livro da sabedoria de Salomão, quase literalmente, a visão de Deus produz incorruptibilidade, e a incorruptibilidade aproxima de Deus. Relembra ainda as memórias de certo presbítero apostólico, cujo nome silencia, e cita suas exegeses das Escrituras divinas. 9. Faz também memória do mártir Justino e de Inácio, e ainda utiliza testemunhos extraídos de seus escritos. Promete também refutar numa obra especial Marcião, analisando suas próprias obras. 10. No tocante à versão das Escrituras inspiradas, elaborada pelos 70, ouve o que observa textualmente: Deus, portanto, fez-se homem e o próprio Senhor nos salvou, dando o sinal da Virgem, mas não como dizem no presente alguns que ousam alterar a tradução da Escritura. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho. Deste modo traduzem Teodosião de Éfeso e Aquila do Ponto, ambos prosélitos judeus. Imitando-os, os ebionitas dizem que Cristo nasceu de José. 11. Pouco mais adiante, prossegue, antes que os romanos tivessem estabelecido o império, e quando os macedônios ainda dominavam a Ásia, Ptolomeu, filho de Lagos, muito desejoso de enriquecer com os melhores escritos dos homens a biblioteca que instituíra em Alexandria, pediu aos habitantes de Jerusalém suas escrituras traduzidas para a língua grega. 12. Estes, naquela ainda sujeitos aos macedônios, enviaram a Ptolomeu 70 anciãos, dos mais peritos nas escrituras e no conhecimento das duas línguas, e realizou-se desta forma o plano de Deus. 13. Ptolomeu,
querendo provar particularmente a perícia de cada um, e a fim de evitar que, confronto entre si, eles falseassem na tradução a verdade contida nas Escrituras, separou-os uns dos outros e ordenou-lhes que todos escrevessem a tradução do mesmo texto. Assim fez relativamente a todos os livros. 14. Mas, ao se reunirem no mesmo lugar com Ptolomeu, e conferindo as traduções, Deus foi glorificado e as Escrituras foram reconhecidas como realmente divinas, pois todos haviam expressado ideias idênticas com idênticas palavras, idênticos nomes, do começo ao fim. Desta forma, até os pagãos presentes reconheceram terem sido as Escrituras traduzidas sob inspiração de Deus. 15. Não é de admirar tenha Deus agido desta maneira. Efetivamente, perdidas as Escrituras ocasião do cativeiro do povo sob Nabucodonosor, e tendo os judeus após 70 anos regressado a seu país, mais adiante, no tempo de Artaxerxes, rei dos persas, ele próprio inspirou ao sacerdote Esdras da tribo de Levi relativamente à reconstituição das palavras dos profetas anteriores e à restauração entre o povo da legislação promulgada a Moisés. Eis o que diz Ireneu. Capítulo 9 Bispos sob o império de Cômodo. Depois que Antonino esteve 19 anos no governo, Cômodo obteve o poder. No primeiro ano de seu reinado, Juliano assumiu o episcopado das igrejas de Alexandria, depois de ter Agripino desempenhado suas funções durante 12 anos. Capítulo 10 O filósofo Panteno 1. Então, um homem muito famoso sua cultura dirigia a escola dos fiéis da região. Chamava-se Panteno. Segundo o antigo costume, havia entre eles uma escola das letras sagradas. Essa escola perdura até nós e soubemos que se acha em mãos de homens poderosos em palavras e zelosos pelas coisas de Deus. Conta-se ter sido mestre e de que falamos um dos mais brilhantes oriundo como era da escola filosófica denominada dos estoicos. 2. Diz-se ter-lhe demonstrado tal ardor e disposições tão corajosas em relação à palavra divina que foi igualmente assinalado como arauto do Evangelho de Cristo nas nações do Oriente, tendo ido até as terras das Índias. Havia, de fato, naquele tempo grande número de evangelizadores da palavra, divinamente zelosos e empenhados em imitar os apóstolos, com a meta de propagar e implantar a palavra divina. 3. Destes, foi também Panteno. Afirma-se que alcançou as Índias. Conta-se ainda que precedentemente o Evangelho de Mateus chegara a alguns habitantes da região, que já haviam tido conhecimento de Cristo. A esses, Bartolomeu, um dos apóstolos, teria pregado e lhes haveria deixado, em hebraico, o escrito de Mateus, preservado até a de que falamos. 4. Entretanto, após diferentes obras boas, Panteno dirigiu fim à escola de Alexandria, expondo oralmente escritos tesouros da doutrina divina. Capítulo 11 Clemente de Alexandria 1. Nesta ocasião, em Alexandria, Clemente, 73 homônimo do antigo discípulo dos apóstolos que havia dirigido a igreja de Roma, celebrizou-se, exercitando-se nas escrituras divinas. 2. Nas hipotiposes ele elaboradas, relembra nominalmente Panteno, na qualidade de seu mestre, e parece-me que ainda alude a ele no primeiro livro do Stromata, quando, ao designar os membros mais importantes da sucessão apostólica, conforme lhe foi comunicada, afirma o seguinte. 3. Esta obra não é um escrito composto segundo as regras da arte, ostentação, mas um tesouro de notas para minha velhice, remédios contra o esquecimento, imagens sem artifícios, simples esboço de ensinamentos claros e espirituais que merecia ouvir da boca de homens felizes e eméritos. 4. Um deles, Jônico, morava na Grécia, outros na Grande Grécia, um deles era da Cilecíria, o segundo do Egito outros residentes no Oriente, um era da Síria, outro da Palestina, hebreu de nascença, junto do último que encontrei, o mais instruído, me detive. Persegui suas pegadas no Egito, onde ele se escondia. 5. Esses mestres, que guardaram a verdadeira tradição da feliz doutrina recebida, como que transmitida de pai a filho, oriunda imediatamente dos santos apóstolos Pedro e Tiago, João e Paulo, chegaram até nossos dias, dom de Deus, a fim de lançar as sementes de seus antepassados e dos apóstolos em nossos corações. 74 Capítulo 12 Bispos de Jerusalém 1. Nesta era famoso o bispo da igreja de Jerusalém Narciso, até hoje muito conhecido. Foi o 15º sucessor, após a guerra judaica, sob Adriano. Mostramos que, desde então, a igreja local constava de gentios, substitutos dos membros da circuncisão e que Marcos foi o seu primeiro bispo proveniente dos gentios. 2. Depois dele,
As listas dos sucessivos bispos desta região registram Cassiano, em seguida Públio, depois Máximo, após estes, Juliano, e em seguida Caio, depois dele Símaco, outro Caio, e ainda um Juliano, após Capitão, a seguir Valente e Doligiano, fim Narciso, o 30º a contar dos apóstolos, na sucessão regular dos bispos. Capítulo 13. Rodão e as dissensões entre os marcionitas. Então, viveu também Rodão, de origem asiática, e segundo o que ele próprio declara, discípulo em Roma de Taciano, que já conhecemos precedentemente. Escreveu vários livros e opôs-se entre outros, à heresia de Marcião. Conta que, em seu tempo, esta se dividia em diversas seitas, inúmeras que causaram tal divisão e refuta cuidadosamente as falsas doutrinas que inventou cada uma. 2. Escuta, portanto, suas próprias palavras. Isso, estão em desacordo entre si, contrapõem uns aos outros doutrinas inconsistentes. De fato, Apeles, um dos integrantes de seu grupo, estimado pelo estilo de vida e idade avançada, confessa haver um só princípio, mas persuadido pelas afirmações de uma virgem demoníaca, chamada Filomena, diz que os profetas se originam de um espírito hostil. 3. Outros, até próprio Marcião, o Nauta, afirmam haver dois princípios. Entre esses últimos estão Potito e Basílico. 4. Sequazes do Lobo do Ponto, não conseguindo, como também ele, encontrar o fundamento da diferenciação das coisas, adotam a solução mais fácil e afirmam simplesmente haver dois princípios, sem nenhuma comprovação. Outros ainda deles se apartaram e apresentaram solução ainda pior. Supõem haver não somente duas, mas três naturezas. Seu chefe e autor é Cineros, conforme o chamam os representantes de sua escola. 5. O mesmo Rodão descreve seu relacionamento com Apeles. Nesses termos, o velho Apeles, dialogando conosco, foi convencido de que proferia muitos erros. Em consequência, começou a dizer que não é absolutamente necessário pesar estritamente as palavras, mas cada qual devia perseverar em suas próprias crenças. Assegurava que todos os que tinham posto sua esperança no crucificado seriam salvos, contanto que se encontrassem em exercício de boas obras. Declarava além disso que para ele a mais obscura das questões era, como acabamos de dizer, a doutrina acerca de Deus. Afirmava, de fato, que é apenas um só princípio, conforme também nós próprios ensinamos. 6. Após a exposição de todas as opiniões de Apeles, Rodão prossegue, quando lhe perguntei, donde tiras a prova, ou como podes falar de um só princípio? Dize-nos, replicou, que as profecias contradizem-se, porque nada contém de verdadeiro. Efetivamente, são discordantes, falsas e opostas entre si. Quanto a saber que há um só princípio, respondeu ignorar, mas sentir que é assim. 7. Em seguida, porque o adjurei a dizer a verdade, jurou ser veraz e que não sabia como havia um só Deus ingênito, mas nisso acreditava. Pus-me, então, a rir, e censurei-o pela pretensão de ser mestre, sem dominar a matéria que ensinava. 8. No mesmo escrito, dirige-se a Calistião e confessa que ele próprio foi em Roma discípulo de Taciano. Declara que um livro intitulado Problemas foi zarado Taciano, no qual prometia expor as obscuridades e os segredos das escrituras divinas, enquanto ele próprio, Rodão, anuncia que apresentará numa obra soluções aos problemas de Taciano. Consta ainda que compôs um comentário ao Zemeron. 9. Apeles, pronunciou 1000 impiedades contra a lei de Moisés, tendo blasfemado em numerosas obras contra as palavras divinas e, ao menos ao que parece, fez destas palavras crítica e refutação muito extensa. São essas as notas sobre o assunto. Capítulo 14. Falsos profetas. Catafreígios, o inimigo da Igreja de Deus, em grau máximo adversário do bem e amigo do mal, que jamais omitiu qualquer espécie de maquinação contra os homens, operava para ainda produzir heresias alheias contra a Igreja. Alguns dentre os hereges, à maneira de serpentes venenosas, insinuavam-se na Ásia e na Frígia, exaltando Montano, como se fosse o Paráclito, e as duas companheiras suas, Priscila e Maximila, quais profetisas de Montano. 75. Capítulo 15. Cisma dos seguidores de Blastus em Roma. Os outros medravam em Roma, chefiados Florino, que abandonara o sacerdócio da Igreja, e Blasto, que com ele se precipitara em queda semelhante. Arrancavam muitos fiéis da Igreja, e submetiam-nos a seus planos, cada qual se empenhava de modo peculiar em inovações relativamente à verdade. Capítulo 16. Fatos que ele aponta acerca de Montano. Contra a heresia chamada Catafreígia,
O poder defensivo da verdade suscitou, qual arma forte e invencível, Apolinário de Hierápolis, de que anteriormente fizemos menção, e com ele muitos outros peritos nesta deixaram-nos ampla matéria para nossa narrativa. 2. Um dos supracitados escritores, no começo de uma obra contra esses hereges, assinala ter havido também discussões orais para refutá-los. Começa do seguinte modo: 3. Caro Arvício Marcelo, há muito, um espaço de tempo bem ponderável, que me ordenaste escrever contra a heresia dos chamados partidários de Milcíades. Hesitei até agora, não achar impossível impugnar a mentira e dar testemunho da verdade, mas porque receava e evitava com cuidado parecer de certo modo adicionar ou retirar algo à palavra evangélica do Novo Testamento, onde é impossível acréscimo ou corte para quem escolheu proceder de acordo com o próprio Evangelho. 4. Recentemente eu estava em Amsira da Galácia e encontrei a igreja local perturbada pela novidade, não da profecia, conforme eles dizem, mas antes da pseudo-profecia, como será demonstrado. À medida que pude, com o auxílio do Senhor, discutimos em todas as ocasiões a respeito deles e dos argumentos que apresentam, durante vários dias, em comunidade. Assim, a igreja se alegrou e fortificou na verdade, os adversários foram na oportunidade batidos e nossos inimigos se contristaram. 5. Dignaram-se, então, os presbíteros dali, na presença de nosso co-presbítero Zótico de outros, pedir que lhes deixasse um memorial escrito do que fora proferido contra os inimigos da palavra da verdade. Não o fizemos, mas prometemos escrever depois daqui, se Deus o quisesse, e enviar-lhes a obra sem demora. 6. Após esta declaração e outras mais no início do livro, ele anota deste modo a causa da mencionada heresia, a causa de sua posição atual e da nova heresia que os separa da igreja é a seguinte. 7. Disse haver na Mísia, nos limites da Frígia, uma aldeia chamada Adabal e ali, em primeiro lugar, um dos novos crentes, chamado Montano, quando Grato era procônsul da Ásia, deu acesso ao inimigo, levado pela ambição imoderada de ocupar os primeiros lugares. Como um possesso, em falso êxtase, pôs-se a falar em seus excessos, a proferir palavras estranhas e a profetizar de forma inteiramente oposta ao uso tradicional conservado pela antiga tradição da Igreja. 8. Entre os ouvintes destes discursos corruptos, uns, não suportando essa espécie de energúmeno, demoníaco, possesso do espírito do erro, que perturbava as multidões, censuravam-no e impediam-no de falar, lembrados da exposição do Senhor e da advertência sobre a vigilância acerca da vinda dos falsos profetas. Outros, ao invés, como que exaltados causa do Espírito Santo e do carisma profético, sobretudo inchados de orgulho e esquecidos da exortação do Senhor, estimulavam o espírito insensato, lisonjeiro e sedutor do povo, encantados e enganados ele a ponto de se tornar impossível fazer com que se calassem. 9. Algum artifício ou antes tais malefícios, o diabo planejava a perdição dos que não lhe obedeciam e de modo indigno fazia-se cultuar eles. Excitava e inflamava o espírito deles já entorpecido, longe da verdadeira fé. Suscitou ainda duas mulheres, repletas de um espírito bastardo, que se puseram a falar insensatamente a contratempo, de modo estranho, semelhante a ele. Este espírito proclamava bem-aventurados os que se alegrassem com ele e dele se gloriassem e ensoberbecia-os através da grandeza de suas promessas. Vezes também, fazia-lhes censuras muito justas e dignas de crédito, a fim de mostrar-se capaz de repreender, mas poucos eram os freijos que se iludiam. O espírito de arrogância ensinava ainda a blasfemar contra a Igreja Católica, difundida sob o céu, porque não honrava sua falsa profecia, que nela nem tinha acesso. 10. Ora, os fiéis da Ásia reuniram-se frequentemente em muitos lugares causa disto. Examinaram os novos discursos e consideraram-nos profanos. E condenada a heresia, expulsaram da igreja seus adeptos, excluindo-os da comunhão. 11. Eis o que ele conta no início, e no decorrer da obra prossegue a crítica, refutando esse erro. No segundo livro, ao tratar da morte dos supracitados sequazes, anota o seguinte. 12. Uma vez que eles nos denominavam assassinos de profetas, não termos acolhido seus loquazes profetas, respondam-nos perante Deus, existe um só, meus amigos, dentre os que começaram a falar na Siquela de Montano e das mulheres, que os judeus tenham perseguido, ou haja sido morto malvados. Nenhum. Há um só entre eles que tenha sido preso e crucificado causa do nome. Também não. De igual modo, alguma das mulheres foi fustigada nas sinagogas dos judeus ou apedrejada. 13. Absolutamente.
Mas foi outro gênero de morte que Montano e Maximila pereceram. Efetivamente, narra-se que, impelidos pelo espírito de insensatez, ambos se enforcaram. Não, simultaneamente, consta fama persistente sobre as circunstâncias de seu fim que assim morreram, pondo termo à vida à semelhança do traidor Judas. 14. Também há insistência sobre o fato de que o admirável Teódoto, uma espécie de primeiro intendente da pretendida profecia, fora um dia levado da terra e arrebatado aos céus, entrara em êxtase e confiara-se ao espírito do erro, mas jogado no solo pereceu de modo miserável. Ao menos, propaga-se que assim aconteceu. 15. Mas, uma vez que não o presenciamos, caríssimo, não temos certeza. Talvez seja assim, talvez não, que morreram Montano, Teódoto e a mulher supracitada. 16. No mesmo livro encontra-se ainda que santos bispos haviam tentado contradizer o espírito que se apossara de Maximila, mas que foram impedidos outros, certamente cúmplices deste espírito. 17. Escreve o seguinte: e não diga na mesma obra o espírito que fala Maximila, como lobo fui perseguido, para longe do rebanho. Não sou lobo, sou palavra, espírito, poder. Mas, evidentemente mostre com evidência a força do espírito. Comprove-a. Pelo espírito obriga a confessá-lo aqueles que então estavam presentes para examinar o espírito que falava e para discutir com ele, homens experimentados e bispos, Zótico da aldeia de Cumano e Juliano de Apameia, aos quais os companheiros de Temisão fecharam a boca, impedindo que refutassem o espírito mentiroso e sedutor do povo. 18. No mesmo livro, contrapõe-se ainda as falsas profecias de Maximila e simultaneamente indica a oportunidade em que escrevia, assinalando prognósticos da vidente sobre guerras e catástrofes. Demonstra a mentira das predições, nesses termos. 19. E como não se manifestaria desde agora a mentira, há mais de 13 anos que esta mulher morreu, e guerra alguma, nem parcial nem geral, houve no mundo, mas misericórdia de Deus os próprios cristãos usufruíram de paz contínua. 20. Do segundo livro provém tudo isso. Apresentarei pequenos trechos do terceiro livro, onde assim retruca os que se glorificavam de terem sido, em grande maioria, mártires, quando, portanto, confundidos em todas as suas asserções, são reduzidos ao silêncio, tentam refugiar-se junto de seus mártires, afirmam terem muitos, o que constitui prova fiel do poder do espírito que eles chamam profético. Mas, talvez, nada de menos verídico. 21. De fato, existem outras heresias que têm seus mártires em grande número. Certamente não haveremos de estar de acordo com elas nesta questão, nem declarar que possuem a verdade. Em primeiro lugar, os partidários da heresia de Marcião, chamados marcionitas, dizem que têm um grande número de mártires de Cristo, no entanto não confessam a Cristo segundo a verdade. Um pouco mais adiante, adita. 22. Isso, aliás, quando os membros da igreja são escolhidos para o testemunho da fé segundo a verdade e encontram-se junto a alguns dos chamados mártires da heresia frígia, distinguem-se deles e morrem sem a comunhão com eles, porque não querem dar assentimento ao espírito de Montano e de suas mulheres. Assim é, conforme demonstra com clareza aquilo que sucedeu em nossos dias na Pameia junto do Meandro, a propósito dos que prestaram testemunho com Caio e Alexandre, oriundos da Eumênia. Capítulo 17. Milcíades e os livros que redigiam. Nesta obra ele ainda rememora outro escritor, Milcíades, que teria composto também um tratado contra a dita heresia. Após citar alguns trechos dessas hereges, continua nesses termos: encontrei isso numa obra em que eles atacam o trabalho de Milcíades, nosso irmão, uma demonstração de não ser necessário que um profeta fale em êxtase. Eu a resumi. 2. Um pouco mais adiante, no mesmo escrito, enumera os profetas do Novo Testamento, e entre eles, conta certa Ami e Quadrato. Assim se exprime, mas o pseudo-profeta em êxtase falso, seguido de impudência e temeridade, começa a voluntária ignorância, que se transforma, como se disse, em delírio involuntário da alma. 3. Não poderão indicar profeta algum, nem do Antigo, nem do Novo Testamento, portador do Espírito desta forma. Eles não reivindicam para si nem a Agabo, nem Judas, nem Silas, nem as filhas de Filipe, nem a Mia de Filadélfia, nem Quadrato, nem outros quaisquer, porque não tinham relação alguma com eles. 4. Um pouco mais adiante, diz ainda o seguinte: se, com efeito, conforme pretendem, após Quadrato e a Mia de Filadélfia,
As mulheres da companhia de Montano receberam em sucessão o carisma profético, que apontem quais o herdaram, dentre os discípulos de Montano e suas mulheres. Pois o apóstolo julga que o carisma profético deve existir na igreja inteira até a parousia final. Mas não teriam que indicar, pois completam-se agora 14 anos que Maximila morreu. 5. São as asserções deste escritor, Milcíades, que ele menciona, deixou-nos outras recordações de seu peculiar zelo sobre os oráculos divinos, nos livros que escreveu contra os gregos e contra os judeus. Tratou de cada um destes assuntos separadamente em 2 livros. Elaborou também uma apologia da filosofia 76 que adotara, dirigida aos príncipes deste mundo. Capítulo 18. Como Apolônio respondeu aos catafreígios. 1. Apolônio, escritor eclesiástico, empreendeu, também ele, escrever uma refutação da heresia denominada catafreígia, que ainda vigorava nesta Frígia. Escreveu contra eles uma obra peculiar, onde corrige textualmente as falsas profecias que apresentam e revela a vida dos chefes da heresia. Escuta as próprias palavras proferidas sobre Montano. 2. Quem este novo doutor, demonstram-no as obras e os ensinamentos. Ensinou a dissolver os casamentos, legislou sobre o jejum. 77. Deu Pepus e Atimião, pequenas cidades da Frígia, o nome de Jerusalém, desejoso de congregar ali gente de toda parte. Estabeleceu cobradores de dinheiro, inventou a coleta de presentes sob o nome de ofertas, determinou os salários aos que pregavam a sua doutrina a fim de que, meio da gula, prevalecesse o ensino desta mesma doutrina. 3. São estas suas declarações sobre Montano, relativamente às suas profetisas. Mais adiante escreve: mostramos, pois, que essas primeiras profetisas, depois que ficaram repletas do Espírito, abandonaram os maridos. Como, pois, não mentem ao dar a Priscila o nome de virgem. 4. Depois, continua, não consideras que toda a Escritura proíbe ao profeta receber dons e riquezas. Entretanto vejo a profetisa aceitar o ouro, prata e suntuosas vestes. Como não a rejeitaria? 5. Mais adiante, declara a respeito de um de seus confessores, igualmente Temizão recobriu sua ambição com conveniência lucrativa e, incapaz de suportar o sinal da confissão, livrou-se das cadeias meio de grande soma de dinheiro. Isso mesmo, devia humilhar-se, mas ousou gabar-se de ser mártir, fingir-se apóstolo e, compondo uma carta católica, 78 catequizar os que possuem fé mais sólida que a sua, entrar no combate o meio de discursos desprovidos de sentido, e blasfemar contra o Senhor, os apóstolos e a Santa Igreja. 6. Ainda, acerca de um dos que são honrados entre eles como mártires, escreve: para não falarmos da maioria, fale-nos certa profetisa acerca de Alexandre, que pretende ser mártir, com quem ela própria se banqueteia, e é venerado muitos. Seria ocioso assinalar os assaltos e outros crimes pelos quais foi punido. O Opistodomo 79 contém arquivadas as provas. 7. Qual dos dois perdoa os pecados do outro? É o profeta que perdoa ao mártir os seus roubos, ou o mártir que perdoa ao profeta sua cobiça? Ora, o Senhor disse: não leveis ouro, nem prata, nem 2 túnicas. Eles, ao invés, transgridem essa proibição, possuindo essas coisas. Isso, mostraremos que os chamados entre eles profetas e mártires tiram dinheiro não somente dos ricos, mas ainda dos pobres, dos órfãos e das viúvas. 8. E se têm confiança em sua causa, levantem-se aqui, e apresentem explicações, a fim de que, se forem confundidos, ao menos doravante cessem de transgredir. É, portanto, necessário examinar a qualidade dos frutos do profeta. 9. Pois, é pelo fruto que se conhece a árvore. No intuito de que possam, os que quiserem, conhecer as ações de Alexandre, note-se que não foi julgado Emílio Fontino, procônsul de Éfeso, causa do nome de cristão, mas devido aos roubos que ousou cometer, quando já delinquente. Em seguida, mentindo que isto sucedeu causa do nome do Senhor, enganou os fiéis do lugar, e foi libertado. Mas, a própria comunidade de onde se originava, não o recebeu porque era ladrão. Para os que quiserem ter conhecimento dos respectivos fatos existem os arquivos oficiais da Ásia. 10. O profeta, contudo, não conhecia aquele com quem conviveu muitos anos. Ao desmascará-lo, acusamos igualmente a natureza do profeta. E podemos demonstrar coisas semelhantes a propósito de muitos. Se ousarem, submetam-se à prova. 11. E ainda, em outra passagem da obra, acrescenta a respeito dos profetas de que eles se gabam,
Se negam terem seus profetas recebido presentes, confessem o seguinte: se forem convencidos de os haverem recebido, não são profetas. Apresentaremos-me provas do fato. Mas é necessário examinar todos os frutos de um profeta. Dize-me, um profeta frequenta os banhos. Um profeta pinta-se com antimônio. Um profeta se enfeita. Um profeta joga as mesas e com dados. Um profeta empresta juros. Confessem-nos se estas coisas são permitidas ou não, e eu mostrarei o que acontece entre eles. 12. Apolinário declara no mesmo escrito que escrevia no 40º ano do empreendimento da pseudoprofecia de Montano. 13. Diz ainda que Isótico, citado pelo escritor precedente, sobrevindo quando Maximila simulava profetizar em Tepusa, tentou confundir o espírito nela atuante, mas pelos sequazes desta viu-se impedido. 14. Rememora também certo Trazés, um dos mártires de então. Afirma ainda, como se pertencesse à tradição, que o Senhor ordenara aos apóstolos não se afastarem de Jerusalém durante 12 anos. Emprega também testemunhos extraídos do Apocalipse de João e conta que o próprio João ressuscitou um morto em Éfeso, pelo poder de Deus. Faz outras declarações ainda, impugnando de maneira adequada e muito completa a heresia supracitada. Estas coisas, afirma-as também Apolônio. Capítulo 19. Obra de Serapião acerca da heresia dos freios. 1. Disse que Serapião, bispo da igreja de Antioquia depois de Maximino, na ede que tratamos, cita obras de Apolinário contra a supradita heresia. Relembram numa carta particular dirigida a Cárico e a Pôncio em que, contestando também ele a mesma heresia, adita o seguinte: 2. A fim de que venha a vosso conhecimento ainda que a atividade desta sociedade enganosa, denominada Nova Profecia, causa horror à comunidade de irmãos, espalhada a toda a terra, mando anexas às obras de Cláudio Apolinário, o bem-aventurado bispo de Hierápolis na Ásia. 3. A carta de Serapião vem assinada a diversos bispos. Um deles a põe a assinatura da seguinte forma: eu, Aurélio Quirino, mártir, desejo que estejais bem. Outro escreve nesses termos: a Hélio Públio Júlio, bispo de Debeulte, colônia da Trácia. Pelo Deus vivo, que está nos céus, o bem-aventurado Sotas de Aquiale quis expulsar o demônio que se apossara de Priscila, e os hipócritas não lhe o permitiram. 4. Nos escritos supracitados há ainda as assinaturas autógrafas de numerosos outros bispos, que concordam com eles. São fatos esses atinentes a tais hereges. Capítulo 20. Explicação escrita de Ireneu 1. Em contraposição àqueles que, em Roma, falsificavam a sã estrutura da igreja, Ireneu compôs diferentes cartas. Uma delas se intitula, a Blastus, a respeito do cisma. Outra, a Florino, sobre a monarquia, ou que Deus não é autor do mal. Este último, de fato, parecia sustentar tal doutrina, e visto que ainda se deixara arrastar pelo erro de Valentim, Ireneu elaborou um tratado, Algeduade, em que afirma ter lhe pertencido a primeira sucessão dos apóstolos. 2. Pelo final da obra, encontramos uma belíssima anotação, que não podemos deixar de transcrever. Assim reza: eu te conjuro, tu que copiarás este livro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua gloriosa parúzia, quando virá julgar os vivos e os mortos, confere o que copiares e corrige-o de acordo com o exemplar de onde o tiraste, com grande cuidado. Copiarás também esta adjuração, anexando-a à tua cópia. 83. Foi útil essa anotação e devemos transcrevê-la a fim de considerarmos esses homens da antiguidade, realmente santos, quais ótimos modelos de diligente exatidão. 4. Na carta a Florino, que acabamos de citar, Ireneu faz menção de suas relações com Policarpo. Nesses termos, essas opiniões, Florino, para falar com moderação, não constituem sã doutrina. Essas sentenças não estão de acordo com as da igreja e lançam os que delas se convencem na maior impiedade. Nem mesmo os hereges, de fora da igreja, jamais ousaram manifestar tais crenças. Essas opiniões não nos foram transmitidas pelos presbíteros que nos precederam e que conviveram com os apóstolos. 5. Eute 6. De fato, quando ainda criança, na Ásia Menor, junto de Policarpo, eras ilustre na corte imperial e procuravas ter boa reputação junto dele, pois lembro-me melhor das coisas daquele tempo do que de acontecimentos recentes. 6. Efetivamente, os conhecimentos adquiridos na infância progridem com a alma e com ela se identificam, de sorte que posso dizer até o lugar onde se sentava o bem-aventurado Policarpo para falar, como ele entrava e saía, seu modo de viver, seu aspecto físico, as preleções à multidão,
como referia suas relações com João e com os outros que haviam visto o Senhor, como relembrava suas palavras e o que ouvira dizer a respeito do Senhor, seus milagres, sua doutrina, como Policarpo, após ter recebido tudo isso de testemunhas oculares da vida do Verbo, anunciava conforme as Escrituras. 7. Essas coisas, então, pela misericórdia de Deus, também eu as escutei atentamente e não as gravei numa página, mas no coração, sempre, pela graça de Deus, ruminei-as com fidelidade, e posso atestar diante de Deus que, se aquele presbítero bem-aventurado e apostólico tivesse ouvido algo de semelhante, teria exclamado e tapando os ouvidos, proferido como costumava: ó Deus de bondade, para que tempo me reservaste, a fim de ter de suportar tais coisas? E teria fugido do lugar em que, sentado ou de pé, tivesse ouvido tais palavras. 8. E pelas cartas que enviava, às igrejas vizinhas para confirmá-las, ou a certos irmãos para diverti-los e exortá-los, demonstra-se que isso é verídico. 81 Tudo isto assegura Ireneu. Capítulo 21 Testemunho de Apolônio 1. Neste mesmo tempo do Império de Cômodo, nossa situação melhorou. Com a graça de Deus, a paz se difundiu pelas igrejas em toda a terra habitada. Então, a palavra da salvação conduzia todas as almas do gênero humano ao culto piedoso do Deus do universo, a tal ponto que já um grande número dentre os romanos mais importantes pela riqueza e o nascimento procurava salvação com toda a sua casa e toda a sua família. 2. Mas, certamente tal fato era insuportável ao demônio, natureza invejoso e que odeia o bem. Despiu-se para a luta, reiterando contra nós vários tipos de ciladas. Conseguinte, na cidade de Roma fez comparecer perante o tribunal Apolônio, homem famoso entre os fiéis de então, pela educação e filosofia, e suscitou para acusá-lo um habitual instrumento seu. 3. O infeliz, não introduziu a causa oportunamente, porque, decreto imperial, tornara-se lícito deixar em vida denunciantes de tais homens. 82 Imediatamente, pois, quebraram-lhe as pernas, sentença do juiz perênio. 4. O juiz instou longamente com o mártir, amado Deus, a que defendesse sua causa perante o Senado. Ele apresentou, pois, diante de todos a eloquente apologia da fé que ele confessava. Consumou a vida, sendo decapitado, de certo modo o decreto do Senado. Efetivamente, a antiga lei prescrevia que não se perdoasse aos que uma vez houvessem comparecido diante do tribunal e não se retratassem. 5. Quem desejar conhecer suas palavras diante do juiz, as respostas ao interrogatório de Perênio e a apologia inteira que proferiu perante o Senado, poderá recorrer à relação escrita dos antigos mártires que coletamos. Capítulo 22 Bispos conhecidos naquele tempo. No 10º ano do Império de Cômodo, Vítor sucedeu a Eleutério, que havia exercido o episcopado durante 13 anos. Na mesma ocasião, tendo Juliano completado o 10º ano de seu munus, Demétrio tomou em mãos o ministério das comunidades de Alexandria. Simultaneamente, Serapião, de quem anteriormente nos ocupamos, era ainda conhecido enquanto 8º bispo da igreja de Antioquia, desde os apóstolos. Teófilo governava Cesareia da Palestina, e igualmente Narciso, de quem tratamos precedentemente, exercia então o ministério na igreja de Jerusalém. Em Corinto, na Grécia, Baquilo era bispo, e Policrato era o da comunidade de Éfeso. Além destes, ao menos como se supõe, muitos outros eram notáveis neste tempo. Recolhemos, evidentemente, os nomes daqueles cuja fé ortodoxa reconhecemos através de seus escritos. Capítulo 23 Questão contemporânea relativa à Páscoa 1. Foi ventilada uma questão muito significativa. As comunidades da Ásia inteira, segundo antiquíssima tradição, pensavam que se devia guardar a festa da Páscoa do Salvador no 14º dia lunar, em que era prescrito aos judeus imolar o cordeiro. Era absolutamente necessário pôr termo aos jejuns, fosse qual fosse o dia da semana em que caísse a festa. Mas, as demais igrejas de toda a terra não costumavam manter esse modo de proceder, e segundo a tradição apostólica observavam o uso até hoje em vigor, julgando não ser conveniente terminar o jejum a não ser no dia da ressurreição de nosso Salvador. 2. Conseguinte, realizaram-se sínodos e assembleias de bispos para tratar do assunto, e todos, de comum acordo, publicaram carta um decreto eclesiástico para todos os fiéis, declarando que o mistério da ressurreição do Senhor dentre os mortos não fosse jamais celebrado senão no domingo e que somente neste dia se encerrariam os jejuns relativos à Páscoa. 83. 3.
Existe ainda o Carta dos Bispos então reunidos na Palestina, sob a presidência de Teófilo, bispo da comunidade de Cesareia, e Narciso, bispo de Jerusalém. Há também outra, sobre o mesmo assunto de uma reunião de bispos em Roma, onde se vê que ali Vítor era o bispo. Outra dos bispos do Ponto, sob a presidência de Palmas, ser mais antigo. Outra ainda das comunidades da Gália, onde Ireneu era bispo. 4. Também dos bispos de Osroene e dos bispos das cidades deste país, e particularmente de Baquilo, bispo da igreja de Corinto, e outros numerosos, expõem o mesmo idêntico parecer e idêntica decisão, e promulgam igual decreto. Adotaram a norma de conduta acima declarada. Capítulo 24. Dissensão na Ásia 1. Os bispos da Ásia, contudo, sob a direção de Policrato, insistiam em afirmar que se devia conservar o antigo e primitivo costume que lhes fora transmitido. Também Policrato, na carta dirigida a Vítor e à Igreja de Roma, explana nesses termos a tradição recebida. 2. Quanto a nós, celebramos exatamente o dia, sem nada cortar, nada acrescentar. Efetivamente, é na Ásia que repousam grandes astros, que hão de ressuscitar no dia da parousia do Senhor, quando ele virá glorioso dos seus e ao encontro de todos os santos. Filipe, um dos 12 apóstolos, que repousa em Herápolis com suas 2 filhas que envelheceram na virgindade, e sua outra filha, que viveu no Espírito Santo, e repousa em Éfeso. 3. E igualmente João, que reclinou no peito do Senhor, foi sacerdote e usou a lâmina de ouro, foi mártir e mestre, repousa em Éfeso. 4. Também Policarpo de Esmirna, bispo e mártir, e Traseu de Eumênia, bispo e mártir, que repousa em Esmirna. 5. Seria necessário falar de Sagaris, bispo e mártir, que repousa em Laodiceia, e do bem-aventurado Papírio e do eunuco Melitão, que viveu inteiramente sob o Espírito Santo e repousa em Sardes, esperando a visita do Senhor que virá dos céus, quando ressuscitará dos mortos. 6. Todos eles observaram a Páscoa no 14º dia, segundo o Evangelho, sem nenhuma transgressão, mas conformando-se à regra da fé. Também eu, o menor de todos vós, Policrato, segundo a tradição dos meus, sigo alguns deles. 7 de meus parentes foram bispos e eu sou o 8º. Sempre meus parentes guardaram o dia em que o povo se abstinha de pão fermentado. 7. Quanto a mim, irmãos, tenho 65 anos no Senhor. Tenho relações com os irmãos do mundo inteiro. Percorri toda a Sagrada Escritura. Não me assustam os que procuraram me abalar, pois os meus maiores disseram, é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. 8. Acrescenta ainda, sobre os bispos que estavam em sua companhia enquanto escrevi com ele concordavam, poderia mencionar bispos que estão comigo, achastes conveniente que os convidasse, e convidei-os. Se enumerasse os respectivos nomes, completaria um grande número. Eles conhecem minha pequenez, mas aprovaram minha carta, sabendo que minhas cãs não são inúteis, pois sempre vivi em Cristo Jesus. 9. Diante disso, o chefe da Igreja de Roma, Vítor, resolveu afastar da unidade comum globalmente as comunidades de toda a Ásia, e simultaneamente as igrejas vizinhas, como sendo heterodoxas. Publicou tal decisão carta e proclamou que todos os irmãos destas regiões, sem exceção, achavam-se fora da unidade da igreja. 84. 10. Mas isto não aprove a todos os bispos. Eles aconselharam, ao contrário, solicitude pela paz, união com o próximo, caridade. Conservam-se ainda suas palavras. Opuseram-se a Vítor de modo muito incisivo. 11. Entre eles achava-se também Ireneu, que escreveu em nome dos irmãos que ele dirigia na Gália. Em primeiro lugar, declara que somente no domingo se deve celebrar o mistério da ressurreição do Senhor. Depois exorta delicadamente Vítor a não apartar da comunhão igrejas de Deus inteiras, que conservam a tradição de antigo uso, e há muitas outras razões. Adita as seguintes expressões. 12. A discussão não trata somente do dia, mas também do próprio modo de jejuar. Uns, com efeito, pensam que devem jejuar um dia apenas, outros 2, outros ainda mais. Alguns contam 40 horas do dia e da noite como um só dia. 13. Tal diversidade de observâncias não surgiu agora, em nossos dias, mas é muito, sob nossos predecessores que, sem se prenderem à exatidão, talvez, conservaram este costume em sua simplicidade com características particulares, e o transmitiram aos pósteros. Todos eles conservam a paz entre si, e nós também conservamos entre nós mutuamente a paz. A diferença entre os jejuns confirma o acordo relativamente à fé. 14.
A isto, Ireneu anexa ainda uma narrativa que me apraz referir. Assim ela se apresenta, entre esses, os presbíteros que presidiram a igreja que tu hoje governas, isto é, Aniceto, Pio, Higino, Telésforo, Xisto, também não guardaram o 14º dia, e não impuseram seu próprio uso aos súditos. E embora não observassem eles próprios, nem isso deixavam de estar em paz com os que chegavam, vindos de comunidades que observavam. No entanto, a contradição era maior, para os que não observavam, verificar de perto que os outros o guardavam. 15. Ninguém, contudo, jamais foi rejeitado este motivo. Mas, os que não observavam, isto é, os presbíteros que te precederam, enviavam a Eucaristia às comunidades que observavam. 16. E o bem-aventurado Policarpo, tendo feito uma viagem a Roma, sob Aniceto, os dois tiveram entre si pequenas divergências, mas logo fizeram as pazes. Sobre este capítulo não discutiram. Efetivamente, Aniceto não podia convencer Policarpo a não observar aquilo que sempre praticara, com João, o discípulo de Nosso Senhor, e os outros apóstolos com os quais tinha convivido. Sua vez, nem Policarpo persuadiu Aniceto a observar o mesmo que ele, pois este dizia que devia conservar o costume dos presbíteros precedentes. 17. Assim estando a questão, entraram em comunhão mutuamente, e na igreja Aniceto cedeu, certamente deferência, à celebração da Eucaristia a Policarpo. Separaram-se em paz entre si, e em toda a igreja mantinha-se a paz, quer se observasse ou não o 14º dia. 18. E Ireneu bem merecia tal nome, pois era pacificador pelo nome e a conduta, visto que exortava e servia de intermediário, em prol da paz entre as igrejas. Entretinha-se epistolarmente não apenas com Vítor, mas ainda com grande número de vários chefes de igrejas, sobre questões levantadas entre eles. Capítulo 25. Acordo unânime a respeito da Páscoa. Mas, os bispos da Palestina, que acabamos de citar, Narciso e Teófilo, e com eles Cássio, bispo da igreja de Tiro, e Claro, bispo de Ptolemaida, assim como os que com eles se haviam congregado, apresentaram muitas explicações sobre a tradição que chegaram até eles, através da sucessão apostólica, a respeito da festa de Páscoa, e no final da carta, anexaram literalmente o seguinte: procurar enviar cópias de nossa carta a todas as comunidades, a fim de não sermos responsáveis àqueles que facilmente induzem as almas a erro. Declaramos que em Alexandria ela é celebrada no mesmo dia que nós. De fato, eles recebem cartas nossas e recebemos as deles, e assim celebramos de comum acordo e de modo unânime o dia santo. Capítulo 26. Fragmentos do trabalho de Ireneu que chegaram até nós além das supramencionadas obras de Ireneu e de suas cartas. Dele ainda possuímos um livro contra os gregos muito conciso e dos mais úteis, intitulado A Ciência, outro dedicado a um irmão chamado Marciano, Demonstração da Pregação Apostólica, e um opúsculo, Exposições Diversas, onde relembra a carta aos Hebreus e a sabedoria dita de Salomão, incluindo trechos de ambas. São estas as obras de Ireneu de que tivemos notícia. Havendo Cômodo terminado o reinado após 13 anos, menos de 6 meses após sua morte reinou o imperador Severo, Pertinax ocupou esse intervalo de tempo. Capítulo 27. Ainda de obras de outros escritores. Numerosas obras desta escritas homens antigos, ortodoxos, zelosos pela virtude, foram conservadas até hoje muitos. Tivemos conhecimento das seguintes: os livros de Heráclito sobre o apóstolo, os de Máximo sobre a questão tratada frequentemente entre os hereges, de onde se origina o mal e de que a matéria é criada, os de Cândido sobre o Zemeron, os de Apião que trata do mesmo assunto, igualmente os de Sexto, a ressurreição, e outro tratado de Arabiano, e de milhares de outros autores, cuja carência de recursos, é impossível indicar escrito, ou estabelecer uma lembrança histórica. Chegaram até nós obras de inúmeros outros, cujos nomes não podemos enunciar. Eram autores ortodoxos e eclesiásticos, conforme revela a interpretação peculiar a cada um deles da Escritura Divina. Entretanto, não nos são conhecidos, se tratar de obras anônimas. Capítulo 28. Difusores da heresia de Artemão 1. Um dos autores, em trabalho elaborado contra a heresia de Artemão, a qual atualmente ainda Paulo de Samosata tentou restaurar, traz uma narrativa atinente aos fatos que rememoramos. 2. Ele aí, efetivamente, refuta a heresia, segundo a qual o Salvador é simples homem, novidade muito recente, embora seus criadores tenham querido torná-la respeitável pela antiguidade, e apresenta muitas razões para impugnar sua mentira blasfema.
Entre outras coisas, diz textualmente, 3. Ora, eles afirmam que todos os antigos e os próprios apóstolos receberam tradição e ensinaram suas atuais asserções, e que a verdade do anúncio foi conservada até a de Vítor, o 13º bispo de Roma, depois de Pedro, mas desde seu sucessor Zeferino, a verdade foi alterada. 4. Sua afirmação seria talvez plausível se em primeiro lugar as escrituras divinas não a contradissessem. Do outro lado, existem escritos de determinados irmãos, anteriores a Vítor, os quais foram redigidos em prol da verdade contra os pagãos e contra as heresias de seu tempo, a saber, os de Justino, Milcíades, Taciano, Clemente e muitos outros, e em todos eles se diz que Cristo é Deus. 5. Quem ignora a existência dos livros de Ireneu, Militão e outros, todos anunciam que Cristo é Deus e homem. E tantos salmos e cânticos, compostos irmãos na fé desde os primórdios, que cantam o verbo de Deus, o Cristo, como sendo Deus. 6. Uma vez, portanto, que o censo da igreja foi anunciado há tantos anos, pode-se aceitar que os que viveram até o tempo de Vítor tenham pregado tal qual eles o afirmam. Como não se cono de atribuir mentirosamente essas doutrinas a Vítor, quando sabem perfeitamente que Vítor excomungou Teódoto, o curtidor, chefe e pai desta apostasia que nega a Deus e foi o primeiro a afirmar que Cristo é um simples homem. Se, conforme eles asseguram, Vítor pensava conforme ensina esta blasfêmia, como então expulsou Teódoto, o inventor de tal heresia? 7. São estas as referências sobre Vítor. Tendo este último estado à frente do ministério durante 10 anos, Zeferino foi estabelecido seu sucessor pelo 9º ano do reinado de Severo. O autor da obra de que tratamos acrescenta, a respeito do autor da dita heresia, outro fato que se deu no tempo de Zeferino. Escreve textualmente, 8. Relembrarei ao menos a muitos de nossos irmãos um fato sucedido em nossos dias que, a meu ver, se houvesse acontecido em Sodoma teria sem dúvida feito refletir até mesmo os habitantes desta cidade. Natálio não foi confessor de outras eras, mas de nosso tempo. 9. Foi iludido Asclepiodoto e outro Teódoto, banqueiro. Ambos eram discípulos de Teódoto, o curtidor, o primeiro que causa desta opinião, ou melhor, desta loucura, fora, conforme disse, afastado da comunhão Vítor, bispo na ocasião. 10. Eles persuadiram Natálio que aceitasse, um salário, o título de bispo desta heresia. Recebia deles 150 denários mensais. 11. Enquanto aderia a eles, Natálio recebia em visões frequentes advertências da parte do Senhor, pois nosso Deus misericordioso e Senhor, Jesus Cristo, não queria que uma testemunha de seus próprios sofrimentos perecesse, fora da igreja. 12. Como desse pouca atenção a estas visões, seduzido pelo primeiro lugar que ocupava e pela ambição vergonhosa do lucro que é a perdição de grandes números, finalmente santos anjos o chicotearam durante uma noite inteira e tão maltratado ficou que na aurora levantou-se, revestiu-se de um saco, cobriu-se de cinzas e apressadamente lançou-se, debulhado em lágrimas, diante do bispo Zeferino, prostrava-se, não somente aos pés do clero, mas também dos leigos, perturbava com suas lágrimas a igreja misericordiosa do Cristo compassivo, mas, apesar de muitas súplicas, mostrando os ferimentos causados pelos golpes que lhes foram infligidos, com dificuldade foi admitido à comunhão. 13. Aditaremos ainda outras palavras do mesmo autor a propósito dos mesmos hereges. Assim se exprime, sem temor algum, alteraram as escrituras divinas, rejeitaram a regra da antiga fé, de outro lado ignoraram o Cristo, não procuraram o que dizem as divinas escrituras, mas exercem-se laboriosamente em descobrir um silogismo para fundamentar seu ateísmo. E se lhes for apresentada uma palavra da escritura divina objeção, eles perguntam se é possível transformá-la num silogismo conjuntivo ou disjuntivo. 14. Abandonando as santas escrituras de Deus, aplicam-se à geometria, justificam-se dizendo que são da terra e falam da terra, mas ignoram aquele que vem do alto. Euclides, de fato, laboriosamente impregna de geometria alguns, outros admiram Aristóteles e Teofrasto, Galeno é quase adorado alguns deles. 15. Enquanto empregam mal as artes dos infiéis em favor de sua doutrina herética, e alteram com a astúcia dos ateus a fé simples das divinas escrituras, seria necessário ainda afirmar que eles nem de longe se aproximam da fé, conseguinte, lançam mãos ousadas sobre as sagradas escrituras, sob pretexto de corrigi-las. 16. A quem quiser, é fácil averiguar que ao falar deste modo, eu não os calunio.
Pois, quem quiser pegar os exemplares de cada um deles e compará-los entre si, descobrirá que diferem muito uns dos outros. Os de Asclepíades não estão de acordo com os de Teódoto. 17. Aliás, é fácil adquirir muitos exemplares, porque seus discípulos copiam ardorosamente os que foram, dizem eles, um ou outro corrigidos, isto é, alterados. Os exemplares de Hermófilo também discordam dos precedentes. Quanto aos de Apoloníado, não concordam sequer entre si. Comparem-se as cópias que foram em primeiro lugar retocadas com as que foram corrigidas em seguida, encontrar-se-ão inúmeras divergências. 18. Provavelmente nem eles próprios ignoram como esse erro é audacioso. Ou, de fato, não acreditam que as escrituras divinas foram inspiradas pelo Espírito Santo e são infiéis, ou julgam-se mais sábios que o Espírito Santo e não passam de demoníacos. Efetivamente, não podem negar tal ousadia, porque os exemplares foram copiados sua própria mão. Eles não receberam as escrituras neste estado de seus catequistas, e não podem apresentar os exemplares de onde copiaram. 19. Alguns dentre eles nem mesmo se dignaram a alterar as escrituras, simplesmente rejeitaram a lei e os profetas e precipitaram-se, sob o manto de uma doutrina sem lei e sem Deus, no último abismo de perdição. Assim é contada esta história.